Ótimo. Acho que nós podemos iniciar, né? Tem pessoas aí que estão conseguindo entrar agora. E, como eu falei anteriormente, isso vai ser disponibilizado depois, então não vamos perder tudo, né? Os irmãos vão conseguir assistir depois. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo domingo. Foi muito bom hoje de manhã a gente poder se encontrar, mesmo que de maneira virtual, e participarmos da assembleia, dessas decisões importantes da igreja, né? E que bom que Deus proveu esse recurso também. Hoje nós podemos compartilhar um pouco de comunhão, da palavra de Deus, de louvores, mesmo através dessa ferramenta, né? Não é o ideal que nós gostaríamos, mas louvamos a Deus porque Ele proveu isso. Quero agradecer o Benjamin também, que se esforçou de manhã para que tudo corresse muito bem. E agora à noite também está aí manuseando esse programa aí para que a gente consiga fazer isso. Obrigado, Benjamin, que Deus continue te abençoando e te usando, tá bom? O Salmo 86, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Eu acho que esse acredito que é um grande grito nosso nesses dias, né? Que Deus incline os ouvidos, que Ele nos responda, porque nós estamos numa situação de pobres necessitados. A pandemia tem mostrado a fragilidade do ser humano, né? Como nós somos frágeis e como nós estamos necessitados do Senhor, mais do que nunca a gente tem percebido a necessidade dele, né? Então, eu só queria compartilhar esse Salmo 86, versículo 1. Para nós iniciarmos esse tempo, então, eu vou pedir para o Valdir nos conduzir em oração na presença de Deus. Pode ser? Agora deu, beijo. Então, amado Deus, quero estar te louvando, Pai, por tudo, por essa tecnologia que o Senhor deu para nós aí, para podermos, Pai, estarmos fazendo esse culto, Pai, mesmo online, Pai, mas sabendo que essas ferramentas o Senhor nos colocou para isso, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor esteja nos dando, Pai, sabedoria em tudo, Pai, em lidar com tudo, Pai, que anda acontecendo agora como o André falou ali, dessa pandemia, muitas pessoas, Pai, sofrendo, Pai, muitas pessoas, Pai, que estão já desesperadas, Pai, sem ter algo para sair dessa situação, e nós temos tudo, Pai, para levar essas pessoas, Pai, que é o amor de Deus, o amor do Senhor, Pai, o Evangelho, Pai, do Senhor, que o Senhor nos deu para nós levar, Pai. Obrigado por essas pessoas que estão realmente dispostas em trabalhar para o Senhor, em levar, Pai, a palavra do Senhor para essas pessoas que estão precisando, Pai, estão necessitando, Pai, não só, Pai, de alimentos, Pai, não só, mas principalmente o alimento espiritual, a entrega, Pai, ao Senhor, Pai, como Senhor e Salvador na sua vida, Pai. Obrigado por isso, obrigado pelo Andreu, Pai, que está hoje na frente para nos dar a mensagem, Pai, nos dê a sabedoria também, Pai, entender tudo isso que o Senhor quer para nossas vidas também, Pai. Te agradeço, Pai, a todos, Pai, que estão presentes. Mais uma vez te agradeço também por essa ferramenta que o Senhor nos deu, Pai, para estarmos sempre atentos e ouvindo, Pai, da palavra do Senhor, Pai. Em nome de nosso querido Mestre Jesus, eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ter um tempo de louvor agora, e a
a Tati, nossa querida irmã, se disponibilizou em servir, né? E ela estará cantando 2 cânticos conosco. Espero que isso seja um tempo abençoado aí na sua casa, de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, está com a Tati agora. Outra música. Tu disse. O James vai cantar junto, tá, pessoal? Com certeza. Com certeza. 1 minuto. Quando começou? Não. Deus me sonda. Tá. Espera. Quer? Não. Tá. Say
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, com todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ok, obrigado, Tati, por esse tempo especial, por esses 2 cânticos que certamente nos edificam, né? Todas as vezes que nós louvamos o nosso Deus, nós somos edificados por isso, porque Deus nos criou justamente para o louvor dele e da glória dele. Meus irmãos, vamos tirar um tempo agora, alguns minutinhos, para nós estudarmos um pouco da palavra de Deus, dando continuidade ao livro de Gálatas, que nós temos estudado aí já há alguns meses. E por isso, antes de nós iniciarmos, me permitam fazer uma oração, vamos pedir que Deus trabalhe nas nossas vidas através das Sagradas Escrituras, né? Se você puder fechar seus olhos e vamos orar juntos. Deus, nós na Tua presença estamos agradecidos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem representado para nós. Te agradecemos por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos. Te louvamos porque o Senhor entregou o seu Filho precioso para morrer pelos nossos pecados. Te louvamos também pelas Sagradas Escrituras e através dela que o Senhor nos orienta, nos guia e nós conhecemos o caráter e a vontade do Senhor. Que tudo isso que está escrito nessas sagradas letras venha nessa noite impactar os nossos corações, que sejamos transformados e que a ação do Teu Santo Espírito esteja presente para que possamos realmente mudar para a glória do Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e somos agradecidos a Ti por tudo, no nome eterno de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, vamos fazer leitura a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do verso 16, e nós vamos ler esse texto, então, até o 26, tá? Nós não vamos hoje estudar todo esse texto, mas aqui tem um bloco bem importante, do 16 ao 26, que eu e o pastor Randall estaremos trabalhando no decorrer de algumas semanas. Nós resolvemos nos deter um pouco mais nesse texto, é um texto muito prático de vida cristã, e eu acredito que nós podemos extrair coisas extraordinárias para a nossa vida. Então, nós vamos paulatinamente, vamos com muita calma, extrair o máximo possível desse texto. Nós faremos a leitura dele todo, mas vamos hoje nos deter apenas numa parte dele, porque nós temos como título da nossa meditação Vencendo as Obras da Carne. E nós vamos pensar um pouco sobre as obras da carne e as implicações disso, como podemos vencer, tá? Verso 16, então acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, elas são conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e do domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui como proposta da meditação desse texto as obras da carne e avaliarmos isso na nossa vida e como nós podemos vencer. A grande realidade é que as obras da carne, elas se manifestam na vida do ser humano desde que ele nasce, porque todos nós temos a pecaminosa. Não tem nenhum de nós que está aqui neste momento, nesse culto, ou na face dessa terra, que diga assim, eu estou totalmente a parte dessa realidade das obras da carne. Eu nunca fui tentado na minha vida, eu nunca pequei, pelo contrário. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa e as obras da carne se manifestam desde cedo. E isso pode se intensificar e virar uma escravidão na vida de uma pessoa. E quantas pessoas nós lidamos no ministério que estão escravizadas pelo pecado? Isso é uma grande realidade. Eu me lembro que me chocou muito conversando com um homem, certa vez, num aconselhamento, não é ninguém da nossa igreja, mas uma família que estava toda destruída, e eu conversando com um homem, e ele me disse abertamente, com muita sinceridade, ele disse assim, olha, pastor Andreu, eu realmente sou escravo, eu sou viciado em sexo, eu saio todos os dias de casa, e a minha mente já está trabalhando desde o primeiro minuto, eu pego o carro, saio na rua e eu já fico observando as mulheres, eu observo todas as oportunidades do dia para que eu consiga ter o que eu quero, eu não consigo ficar sem. E ele admitiu com tanta clareza, mas com muito pesar, né, que ele realmente era um escravo, né, daquilo ali. Então é muito triste. Eu lembro que eu saí daquela reunião, né, daquele aconselhamento bem impressionado, assim, como que uma pessoa pode ser escravizada a tal ponto de um determinado pecado. Talvez você pense assim, Andreu, mas isso aí é muito sério, eu nunca tive essa escravidão, Deus me livre, né? Longe de mim isso, mas talvez nós possamos estar escravizados por outros desejos carnais e pecaminosos que não são tão evidentes, e que são mais sutis, que talvez as pessoas nem enxerguem, mas o certo é que isso faz parte da realidade humana, a natureza pecaminosa, e se nós não cuidarmos, nós podemos virar escravos, e o que se manifesta na nossa vida será somente as obras da carne. Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele identificou aqui na carta dois grandes perigos que atacavam a igreja da Galácia. O primeiro perigo nós já trabalhamos bastante. Vocês lembram que Paulo está combatendo os judaizantes que queriam transformar os cristãos, que já desfrutavam da liberdade do evangelho, e queriam escravizar eles em regras, rituais e leis e tudo mais. Então, um perigo era sair da liberdade cristã e ir para a escravidão da lei, né? O outro perigo é aqueles que admitiam e batiam no peito, não, eu sou livre, mas ele via nisso uma permissão para pecar. Então, eram dois extremos dos crentes lá da região da Galácia, e Paulo tem que corrigir essa mentalidade errada e agora fazer com que eles amadureçam. Ou seja, existia um grupo que se utilizava da liberdade para a licenciosidade. Isso é muito perigoso. A licenciosidade é o quê? É eu achar que tenho licença para pecar. E muitas vezes utiliza-se de uma licenciosidade, muitos baseados até no caráter de Deus. Por exemplo, a pessoa diz assim, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, é só eu me arrepender. E Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou um pecador, eu não vou ser perfeito. E eu sei que eu não vou resistir, mas Deus é amor, Ele vai me perdoar, né? Ele tem misericórdia. Então, muitos se utilizam até de aspectos do caráter de Deus para uma vida de licenciosidade. E Paulo identifica isso com clareza no versículo 15, que é um versículo anterior que introduz esse texto que nós acabamos de ler, irmãos. Paulo chega a dizer assim, olha, vocês estão se devorando,
O apóstolo Paulo, ele diz assim, deixa eu ler na íntegra o texto aqui, mas se vocês se mordem ou se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Paulo está dizendo assim, vocês estão como animais selvagens, que vocês não estão conseguindo nem se relacionar. Vocês estão se utilizando da liberdade em Cristo para pecar uns com os outros. E assim vocês estão se devorando. E aí vocês podem vir à extinção. Ou seja, os crentes aí da Galácia podem entrar em extinção porque vocês estão se devorando. Porque viviam nessa ideia de uma liberdade que ia para a licenciosidade para o pecado. Esse é um dos perigos da carta. Nós já falamos bastante do perigo da escravidão da lei. Agora vamos focar no perigo dessa licenciosidade da carne. Então, cuidado com isso, né? O amor de Deus é um atributo maravilhoso, a misericórdia, a graça do Senhor, mas isso não nos dá licença para uma vida de pecado. Somos tentados, sim, todos nós somos tentados a essa licenciosidade. Mas cuidado. O vídeo parei para as outras também. Okay. Tá, talvez é uma falta da internet do André. Ele vai voltar em alguns minutos, se tu vai esperar, tá? Por favor. Olá, todos estão me escutando? Quem está escutando faz um sinal aí. Agora está escutando. Pode Aqueles mais espirituais vão dizer que é o diabo que está nos atrapalhando. Né? Mas são coisas da tecnologia mesmo. Né? Ok, meus irmãos. Eu não sei se foi aqui em casa, mas o fato é que caiu a nossa conexão aqui. Deu tempo para alguns tomarem um gole de água, quem sabe no banheiro rapidinho. Mas só voltando então ao nosso assunto,
E nós não estamos dizendo que nós estudarmos a respeito das obras da carne, como lidar com isso, nós então agora não pecaremos mais. Não é isso. Enquanto nós vivermos nesse mundo caído, a natureza pecaminosa ela continua presente, mesmo convertidos, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas mesmo convertidos, o pecado ele pode ser um acidente na nossa vida. Mas preste atenção nisso, é um acidente. O pecado não pode ser algo constante, como aquele exemplo que eu dei no início, que aquele homem era um escravo a cada momento, a cada segundo, a cada oportunidade, o dia inteiro ele era um escravo daqueles desejos dele. É como se nós pegássemos um carro, por exemplo, e fizéssemos uma longa viagem. Eu já viajei de carro daqui a Belo Horizonte, de Belo Horizonte até aqui, são mais ou menos 2.000 quilômetros, é uma viagem bem longa, e fizesse uma viagem dessa, e você me perguntasse, Andreu, como é que foi a viagem? E eu te diria, a viagem foi boa, foi tranquila, mas, furou o pneu no meio do caminho. Eu tive que trocar o pneu, mas aí continuamos e chegamos bem. E você pensasse assim, mas então a viagem não foi tão boa porque furou o pneu? Não podemos dizer que não foi boa a viagem, né? Talvez preocupante seria se eu falasse para você assim, nós andamos 2.000 quilômetros e a viagem não foi tão boa, porque o pneu furou a cada 100 metros. Eu acho que você ficaria um pouco assustado. Uau, como assim? A cada 100 metros furava o pneu? Você andou 2.000 quilômetros assim? E muitas vezes as pessoas vivem nessa jornada da caminhada da vida com o pneu furando a cada 100 metros. Né? Então, o pecado, ele tem que ser um acidente na vida do cristão. Ele não pode ser algo constante, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero só destacar 3 pontos aqui sobre as obras da carne. A pregação e esse estudo, ele tem 6 pontos. Só que eu resolvi, então, só compartilhar 3 agora, para ficar um pouco mais curto. Está sendo a nossa primeira experiência pelo Zoom. Então, para a gente diminuir um pouquinho nosso tempo, eu quero só compartilhar 3 aspectos e a gente deixa para o domingo que vem os outros 3. Temos 2 semanas para ficar remoendo como estão, né, essas questões das obras da carne na nossa vida e como nós podemos combatê-las. E depois a gente vai tratar sobre o fruto do Espírito, que nesse texto também está contido, e nós faremos 3 estudos a respeito do fruto do Espírito, eu e o pastor Randall, tá bom? Mas o primeiro deles, deixa eu só compartilhar algo aqui, eu quero copiar a tecnologia do irmão Eduardo. O irmão Eduardo usou uma grande tecnologia essa semana, né? E aí eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto da nossa meditação sobre as obras da carne. As obras da carne têm origem nos nossos desejos. Tá bom? Todo mundo leu aí? Ótimo, isso é para você gravar. As obras da carne têm origem nos nossos desejos. Muito bem, você talvez pergunte, André, onde é que está isso no texto bíblico? E nós lemos já no texto bíblico, nos primeiros versículos, ali no 16 e no 17. Por isso vos digo, vivam, ou algumas versões andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os... Tem uma palavra-chave aí, irmãos, desejos. Desejos da carne. E aí o versículo 17 repete essa palavra-chave, pois a carne deseja. Então grifa aí na sua Bíblia, 2 vezes, desejos. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, as obras da carne têm origem nos nossos desejos. É interessante também a gente observar nesse texto que em nenhum momento Paulo se refere ao diabo quando ele trata sobre as obras da carne. Isso é importante nós considerarmos, porque é muito fácil nós, no nosso orgulho, não admitirmos que somos totalmente responsáveis pelos desejos pecaminosos que contrariam a Deus. Nós falamos assim, o diabo está fazendo eu pecar. O diabo está destruindo o meu relacionamento com o meu filho. É o diabo que destruiu o meu casamento. É o diabo que é o diabo, é o diabo. E a gente conversa com pessoas que elas colocam mais a culpa do diabo, mas o diabo não faz você pecar. Talvez algumas circunstâncias possa ser armado que vá tentar você. Mas a decisão final
de pecado é minha e é sua. A responsabilidade diante de Deus é minha e sua. Ninguém vai chegar diante de Deus um dia e dizer assim, Deus, o diabo me fez pecar. Não. Nós somos 100% responsáveis pelo nosso pecado. E por isso que Paulo não coloca o diabo nesse cenário. Ele vai focar nos desejos. Paulo vai dar uma lista de obras da carne, mas antes das obras, Paulo está nos mostrando qual que é a raiz dessas obras. O pecado ele vai se tornar evidente em algum momento, e nós vamos ver essas evidências nessa lista de pecados consumados. Mas antes do pecado ficar à luz e claro e evidente a todos, ele começa a ser gerido lá no nosso coração, nos desejos. E como que nós vamos combater as obras da carne? Simplesmente parando de fazer aquilo que nós estávamos fazendo? Talvez a gente pare por um tempo, mas depois a gente volte a pecar, porque a gente não focou aonde que estão os nossos desejos. O desejo é o foco. Se nós matarmos esse mal pela raiz, focarmos no desejo, aí certamente os pecados, e muitos deles, não virão à tona, eles não vão se manifestar, os pecados não serão consumados, os pecados não vão nos escravizar na nossa caminhada, tá bom? Então, quando Paulo fala que não devemos entrar nos desejos da carne, a carne aqui é a natureza pecaminosa. Essa é uma expressão teológica do Novo Testamento, que se refere àquela natureza humana que nós herdamos de Adão, que nos coloca contra Deus. Nós desejamos sempre fazer aquilo que desagrada a Deus e que satisfaz os nossos apetites carnais. Essa é a realidade. Então, os desejos que dominam o nosso coração, irmãos, esses aí é que são o grande problema. São os desejos que dominam o nosso coração. E Paulo usa 2 vezes essa palavra desejo no texto. Essa palavra, ela é muito utilizada aí no vocabulário de Paulo e do Novo Testamento. Essa é uma expressão que não é simplesmente um desejo comum, natural, ingênuo. Essa palavra desejo, no grego aqui, ela é epitomia. Paulo usa ela várias vezes, Pedro se utiliza, nesse texto 2 vezes. Então, essa palavra epitomia, ela aparece 3 vezes no texto. Depois, lá no final, nós lemos no versículo 25, ela vai aparecer novamente, uma 3ª vez. Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo já foram crucificados, as paixões e os desejos. Pela 3ª vez, Paulo usa essa palavra grega epitomia, que significa um desejo tão intenso, mas tão intenso que eu estou disposto a infringir a lei para satisfazer o meu desejo. Epitomia é esse desejo, desenfreado, carnal, que não importa se vai prejudicar os outros ou a mim mesmo. Então, é muito recorrente no Novo Testamento e Paulo usa essa expressão forte, epitomia, desejo. Então, meus irmãos, preste atenção no que você está desejando e como você está desejando. O que você está desejando? Você está desejando demais aquilo que te afasta de Deus, que desagrada a Deus? Ou talvez seja algo aparentemente inocente. Você pensa assim, mas desejar isso não é pecado. Tudo bem, tem coisas que nós desejamos que não é pecado, mas que podem dominar o meu coração. E eu posso ficar escravizado por achar alegria e contentamento de tanto que eu desejo aquilo e não encontro mais em Deus. Então, nós podemos desejar coisas que viram necessidades para nós. Além de um desejo, às vezes inocente, vira uma necessidade. Você pensa assim, poxa, eu preciso disso. Não é só um desejo, eu preciso. Depois vira uma exigência. Você pensa assim, eu não abro mão disso. E aí eu estou disposto a pecar para ter o que eu quero. Então, cuidem, os desejos, eles são muito sutis no nosso coração. Eles podem nos escravizar e nos levar a uma vida de pecado e às obras da carne. Cuide com isso. Nós podemos desejar prazer, nós podemos, toda espécie de prazer, nós podemos desejar no dia a dia ter controle sobre as coisas e pecar porque nós queremos ter o controle, podemos desejar possuir algumas coisas. O nosso desejo pode estar atrelado à nossa imagem perante as pessoas, o prestígio, o desejo por paz, que ninguém nos incomode, ou seja, nós fazemos qualquer coisa para ter o que nós desejamos. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Agora, preste atenção nisso. O pecado se estabelece quando encontramos mais alegria na satisfação dos nossos desejos do que no próprio Deus. Vou repetir isso.
o pecado se estabelece quando encontramos mais alegria na satisfação dos nossos desejos do que no próprio Deus. Então, cuida aquilo que te aborrece demais, aquilo que te irrita demais, é porque talvez o seu contentamento está naquilo. E acima de Deus, inclusive. E aí começa o nosso coração a ser enredado e pode chegar ao ponto de sermos escravizados e vivermos na prática, né, das obras da carne. Tá certo, meus irmãos? Avalie isso no seu coração. Em segundo lugar, segundo ponto que nós podemos considerar avaliando as obras da carne. O primeiro, você recorda aí, que tem origem nos desejos, não esquece disso. O segundo, usando a grande tecnologia do nosso irmão Eduardo, depois eu tenho que pagar para ele uns royalties e algumas coisas mais. As obras da carne são vencidas somente pelo Espírito. Bom, gostaria que você prestasse atenção nisso. Espírito, mas também que você prestasse atenção na expressão somente. As obras da carne, elas são derrotadas, elas são vencidas somente. 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 Por que eu estou destacando somente? Porque nós somos tentados a criar uma alternativa, a acharmos que Deus nos deu o Espírito como, tá aqui uma opção, Andreu, se você quiser, é uma boa opção. Não. É o único caminho. É somente pelo Espírito que nós vencemos as obras da carne. Por isso que diz o versículo 22, por isso, vivam pelo Espírito. Algumas versões, talvez na sua Bíblia, use essa expressão, andem pelo Espírito. Porque a ideia aqui de andar, que seria a tradução assim, mais fiel ao texto grego, é andar, da ideia de um caminho. Mas vivam também, ok? Mas andem, caminhem através do Espírito, sigam esse caminho. Meus irmãos, não existe esforço puramente humano ou uma filosofia moralista ou regras de condutas que possam vencer a carne. Nós podemos criar aqui um monte de regras de condutas e vamos todo mundo se esforçar para praticar isso aqui porque isso agrada a Deus. Somente o nosso esforço humano não vai resolver. Não existe uma moralidade humana que resolva o problema dos desejos da carne. Não existe. Às vezes, irmãos, nós temos uma prepotência tão grande de lutarmos contra o pecado sozinhos. Nós não nos agarramos ao Espírito Santo de Deus. Nós pensamos assim, eu vou vencer. Até que a gente fala assim, Deus me ajuda, mas na prática nós vamos na nossa força e nós queremos até nos orgulhar do resultado depois, dizer assim, eu venci tal pecado, eu consegui. Isso é fruto de orgulho, isso é prepotência, isso é arrogância. Aconteceu um episódio esses dias em família aqui, que foi muito curioso e me chamou muito a atenção. O Isaac, ele tem 3 anos e meio, quase 4 aí, né? O Isaac é uma criança que tem bastante medo de escuro. Eu, sinceramente, não sei se todas as crianças têm muito medo de escuro, mas o Isaac, particularmente, tem. Eu não sei o porquê, mas ele tem. E, recentemente, o Isaac ganhou uma lanterna do avô dele, né, de presente. Então, essa lanterna é uma bênção nas mãos dele, ou seja, haja luz, né? Qualquer lugar que está escuro, ele vai no pátio, dentro de casa, de noite, ele ilumina os ambientes. Essa lanterna aí é uma grande bênção para o medo de escuro dele. E outro dia ele estava iluminando alguma coisa, acho que o quarto dele, e eu falei assim, Isaac, agora você não tem mais medo do escuro. Que legal, hein, Isaac? Ele, pai, que legal. Eu disse, agora você é um cara corajoso, né? Não tem mais medo do escuro. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, não, pai, eu não sou corajoso, é porque eu tenho uma lanterna. E aí eu comecei a rir, né? Mas depois eu fiquei pensando nisso e ele ficou falando assim, não, pai, eu não sou corajoso, é porque eu tenho uma lanterna. Ou seja, o fato dele vencer o medo do escuro não era um mérito inato dele. O mérito dele vencer o medo do escuro estava na lanterna.
E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Às vezes o escuro é como aquele pecado, aquele desejo pecaminoso na nossa vida. E às vezes nós pensamos assim, eu vou conseguir, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso. E a gente quer que Deus dê um tapinha nas costas e depois diz assim, parabéns, Andreu, você foi forte, hein? Não, não. Nenhum de nós é forte o suficiente para vencer o pecado. Nós devemos confiar mais na lanterna, como faz o Isaac, mais na pessoa do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda e que nos conduz, né? Então, que nós possamos deixar o orgulho de lado e lutarmos contra as obras da carne. Só venceremos as obras da carne somente pelo Espírito. As obras da carne só serão derrotadas pelo auxílio, pelo Espírito de Deus. E isso é uma grande realidade nas nossas vidas. Então, ande no Espírito, é isso que o texto bíblico diz. Ande no Espírito, ou seja, vivam no Espírito. Como eu falei a palavra grega ali, a ideia melhor é de andar. Então, o Evangelho no Novo Testamento era conhecido como o caminho. Lá em Atos, várias vezes, Lucas relata aquelas histórias das missões, do evangelismo, e as pessoas conheciam os cristãos como aqueles que eram do caminho, né? Os do caminho. Esse era um apelido dos cristãos. Por isso que agora Paulo também fala, ande no Espírito, ou seja, nós somos o povo do caminho. Então, nós vamos andar nesse caminho. Meus irmãos, o Espírito de Deus não é apenas alguém que nos aponta o caminho. O Espírito de Deus não é apenas um vendedor de mapas, que ali está o caminho desenhado no mapa. Ele não é apenas um vendedor de mapas que nos aponta o destino da liberdade. O Espírito Santo é o próprio guia que nos toma pela mão e nos guia pelo caminho até a glória final. Isso é sensacional, irmãos. O Espírito Santo não é um vendedor de mapas, não é alguém que te aponta e diz, vai por aqui, se vai chegar lá, eu não sei, te vira. Se esforça aí, dá teu jeito, pega um atalho, não sei. Não. Ele não é um vendedor de mapas que nos aponta o caminho. Ele é o guia que nos pega pela mão e nos conduz pelo caminho até o final do destino da glória eterna. Que maravilha nós podemos confiar no Espírito Santo e termos a ajuda dele para derrotar as obras da carne. Tá bom? Você tem tentado vencer a carne com suas próprias forças e tem se frustrado? Pense nisso. Não ser guiado pelo Espírito Santo é sinônimo de frustração, angústia, culpa, desespero. Você tem tentado com as próprias forças? Ouça o conselho da palavra de Deus. Não confie nas suas forças. Confie mais na lanterna. Confie mais no Espírito de Deus para que te guie. Confie mais nesse guia que te pega pela mão e te conduz. Por último, para nós encerrarmos então, sobre as obras da carne, os 3 primeiros pontos dessa semana. Semana que vem a gente faz os outros 3, tá bom? Então, por último, está aqui. Podemos avaliar bem aqui o 3º ponto. O que diz aí? As obras da carne estabelecem uma guerra. Verso 17 e verso 18. As obras da carne estabelecem uma guerra. A grande questão é, estamos em guerra, irmãos? Isso é uma grande verdade. Randall falou semana passada sobre isso, né? Declarar uma guerra de amor. Nós estamos em guerra. As obras da carne também declaram uma outra guerra. A guerra da morte, a guerra do pecado, uma guerra contra Deus. Paulo, nesses versículos, ele deixa muito claro, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, olha, eles são contrários. E o Espírito é que é contrário à carne. E aí a sequência do versículo 17 diz assim, eles estão em conflito um com o outro. Então, a ideia aqui que Paulo está falando de desejos contrários, e ainda ele reforça com a expressão conflito. Paulo está dizendo, há uma guerra acontecendo aqui. Há uma guerra. O problema está nos desejos de vocês. Mas acima dos desejos existe uma força espiritual muito grande. Existe uma guerra acontecendo. E essa guerra do espírito contra a carne, Paulo está dizendo que as obras da carne estabelecem uma grande guerra.
Nós fomos salvos, meus irmãos, da condenação. Claro, nós fomos salvos, livres estamos da condenação do pecado. Mas, e também nós fomos livres como cristãos do poder do pecado. Ele não tem domínio sobre nós. Aquele que não é cristão ainda, talvez ele esteja ainda escravizado pelo pecado. Mas ainda nós não estamos livres da presença do pecado. A natureza pecaminosa ainda é presente na nossa vida. Então, existe essa guerra. E o que nós alimentamos mais? Nós alimentamos mais o espírito ou nós alimentamos mais a carne? O que nós alimentamos mais? Pense um pouco nisso. Pense nessa guerra. Imagine 2 lutadores. Eu fico imaginando 2 lutadores e um exemplo, uns 2 anos atrás, eu lembro que o irmão Nardel, muitos conhecem aqui na nossa igreja ele é um lutador de jiu-jitsu, né? Atleta. O Valdir tem acompanhado ele, feito um discipulado com ele e a esposa. O Randall também há muito tempo já deu uma atenção, o Joel. É um irmão que alguns têm se envolvido com ele. Eu lembro que uns 2 anos atrás ele foi competir no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e o treinamento estava sendo muito intenso, os preparativos para essa luta nos últimos meses. E 2 dias antes da viagem dele para São Paulo, eu fui lá na casa do Nardel, conversei com ele, orei junto com ele, foi um tempo muito especial. E eu lembro que ele estava me contando um pouco dos preparativos das últimas semanas para essa luta, né, do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. E a preparação é muito forte. E eu lembro da alimentação, inclusive, né, que ele falou. Então, existe um tipo de alimentação especial. E aí eu fico pensando em 2 lutadores, né? E um que se alimenta muito bem, ele é muito bem alimentado para essa luta, e um outro lutador que não é alimentado. Ele vai sendo mirrado, né, de fome, vai passando fome, vai mirrando. E aí, imagina, depois de alguns meses, acontece o grande confronto de um lutador muito bem alimentado, com uma dieta especial, e um outro que passa fome. O que você acha que vai acontecer nessa luta? Na hora do vamos ver, na hora H, o que vai acontecer? Né? O lutador mais fraco certamente será derrotado, vai ser destroçado em segundos. O que nós temos alimentado na nossa vida? As coisas espirituais, pelo Espírito de Deus, ou temos alimentado a nossa carne? Nessa grande guerra, nessa grande batalha. Temos alimentado a nossa alma com a palavra de Deus. Observe isso na sua vida. Como eu sei que eu estou alimentando a carne? Analise o que tem ocupado o seu pensamento. O que você tem desejado no dia a dia? Aonde que você encontra o seu contentamento, a sua satisfação? O que tem sido a sua prioridade? Como é que está a sua agenda? Você gasta mais tempo durante o dia com as coisas desse mundo, desse século, carnais, satisfazendo os seus desejos? Você gasta mais tempo, ou investe tempo na edificação do seu coração, da sua alma, bebendo das coisas do Espírito, da palavra de Deus, lendo a palavra, bons livros, em comunhão com os irmãos, com conversas espirituais, em oração, assistindo um estudo bíblico? Não sei. Como que você tem alimentado? Talvez, quando chegue na hora da grande batalha, você pode perder facilmente. Eu posso perder facilmente. O que está sendo alimentado nessa grande batalha? Né? A nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ou a nossa alma e o nosso espírito pela palavra de Deus. William Hendrickson, que é um teólogo e comentarista bíblico, ele diz o seguinte: ele diz que tem 3 tipos de pessoas nessa batalha. O primeiro tipo de pessoa nessa batalha é o libertino, aquele que acha licença para pecar, né? E ele vive na libertinagem. Ele não é nem convertido. Então, ele não sente o peso dessa batalha e desse conflito, pois ele tem simplesmente prazer em pecar e está tudo bem. O segundo é o legalista, aquele que tem uma série de regras e esforço humano para vencer o pecado. E ele, na realidade, é um derrotado, frustrado, e ele vive triste, né? E um terceiro é o cristão que confia em Cristo, e ele sente sim a agonia dessa grande guerra, dessa grande batalha, mas ele vive como um vitorioso sobre o pecado. Você se encaixa onde? No libertino, num legalista, ou num cristão de verdade que sente o peso dessa batalha, mas é um grande vitorioso em Cristo Jesus, pelo auxílio do Santo Espírito? Então, o crente não consegue fazer o bem sem lutar,
Ele não consegue fazer o mal sem ficar também com a consciência pesada. Para fazer o bem, ele tem que se esforçar, porque a natureza pecaminosa está ali. Mas para fazer o mal, ele não consegue fazer isso sem ficar com a consciência pesada. Porque o Espírito Santo de Deus está ali e vai incomodar ele. Tá bom? Então, até que ponto entendemos essa grande guerra e vigiamos diariamente? Identifique o inimigo. É importante. Mate esse inimigo. É importante isso. A palavra de Deus, ela é muito taxativa quanto a isso aí. Até que ponto, meus irmãos, nós estamos nos esforçando e entendemos essa batalha? Mateus 26, 41, Jesus diz aos seus discípulos, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha bem, vigiem, olha a expressão de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 22, ele diz, fujam dos desejos malignos. Então, Jesus usa a expressão vigiem, Paulo usa a expressão fujam, e Tiago vai usar a expressão resistam o diabo. Então, vejam que essas expressões bíblicas, elas têm essa conotação de que nós estamos numa batalha. Então, vigiem, fujam, resistam, nós estamos numa batalha. Estamos fortalecidos nessa batalha ou estamos enfraquecidos? Pense nisso. Pense nisso. Então, para encerrarmos, meus irmãos, para você pensar, eu e você hoje, para pensar, avalie onde estão os seus desejos. Avalie isso. Porque tudo começa nos desejos pecaminosos do nosso coração. Isso vai chegar lá nas obras da carne. Segundo, deixe o orgulho de lado e comece a recorrer ao Espírito de Deus. É somente Ele que derrota o pecado, somente Ele que derrota a carne. E também avalie o quanto você está vigiando nesta guerra, nessa batalha. Você e eu, estamos vigiando o suficiente? Então, espero que esses 3 aspectos aqui possam nos desafiar na caminhada cristã. E no domingo que vem, nós vamos ver mais 3 aspectos das obras da carne. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a sermos pessoas que realmente consigam vencer o pecado. Eu não sei se o Wildomar está por aí, Benjamin, e a gente pudesse... Eu não vi que eles chegam. Não viu, né? Então, eu vou pedir para o Léo fazer uma oração. Eu estou vendo o Léo aqui, então... Se puder abrir o microfone e o Léo orar para que Deus, então, nos ajude a colocar em prática tudo isso. Vamos orar então, meus irmãos. Deus amado, estamos na tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, Deus. Nós poder estar reunidos, Pai, como igreja, Deus. Como servo do Senhor, Pai. Agradeço por isso, Pai. Agradeço pela tecnologia que o Senhor deixou para nós, Pai. Nós podemos usar isso da melhor maneira, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos esse tempo, Pai. Agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor deixou para nós, Pai, que nos ajuda, Pai, em todos os momentos, Deus. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, Deus. E quando pecamos, Deus, percebemos claramente, Deus, os nossos erros, Deus, e agradecendo que o Senhor nos perdoa dos nossos erros, nossas falhas, com o teu amor e com a tua graça, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida com o Senhor, Pai. Ajuda com o teu Espírito Santo a trabalhar nos nossos corações, Deus, para que cada dia, Deus, podemos ser mais parecido com Jesus, Pai. Agradecemos pelo teu cuidado, pedimos a tua proteção, o teu amor e a tua graça, no precioso nome do teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Léo, pela oração. Gostaria que a gente pudesse encerrar esse tempo com um cântico. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Sabrina aqui. Ela está dizendo não precisa, mas ela tem que aparecer, né, para cantar junto.
Tá bom, hein? Acho que agora ela tá aparecendo. De repente dá pra deixar aqui, ó. Né? Deixa eu colocar o microfone aqui para nós dois. Vai ficar melhor. Estão escutando aí? Todo mundo? Ok, ótimo. Deixa eu só dar uma regulada aqui. Tá. E molhar a garganta também. Como é que em seu perfeito plano meu pecado perdoou? Quando ao morrer a minha culpa o Cordeiro lá levou. Quão sábio e soberano Deus sua glória mostrará. Perante o trono pecador se regozijará. Oh, que glória tem a cruz! Seu filho entregaste para morrer. Minha vida deixarei para trás para conhecer a glória da cruz. Sua retidão se revelou, livrando o pecador, e ao culpado perdoou, suas manchas se lavou. Teu sacrifício satisfez a ira do Senhor, e por tua morte expiação hoje tenho redenção. Oh, que glória tem a cruz! Seu filho entregaste a morrer. Minha vida deixarei para trás para conhecer a glória da cruz. Que graça para aqueles que haveriam de crer. Amor inesgotável que não posso compreender. A graça que me perdoou, seu filho agora sou. Amado pela eternidade, pelo que fizeste, ó Deus. Oh, que glória tem a cruz! Seu filho entregaste
entregaste para morrer. Minha vida deixarei para trás para conhecer a glória da cruz. Oh, que glória tem a cruz! Seu filho entregaste para morrer. Minha vida deixarei para trás para conhecer a glória da cruz. Bem, meus irmãos, louvamos a Deus por esse tempo precioso que nós tivemos de louvor. Obrigado, Tati, pelos cânticos. E eu espero que você possa estar meditando nisso essa semana, que nós possamos realmente vencer as obras da carne. Semana que vem nós continuamos mais um pouquinho antes de entrarmos no fruto do Espírito. Tá bom? Uma ótima semana. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Tá certo? Um abraço e nos vemos aí. Tá? Valdir, tem alguma coisa para dizer? Randall, algum recado? Se não, nós encerramos por aqui.